A perigosa transmissão de espíritos. Atitudes sedutoras. Você já se perguntou por que se sente mais à vontade com algumas pessoas do que com outras? Você já parou para pensar que, mesmo inconscientemente, sempre procura amigos sócios e até igrejas com o mesmo espírito e atitudes que os seus? De acordo com o dicionário Webster, uma das definições da palavra espírito é a atitude prevalecente ou características de algo ou alguém. Toda mãe instintivamente sabe algo a respeito da transmissão de espíritos. Ela sabe que quando Joãozinho brinca com o garotinho rebelde e desobediente do vizinho, ele pode chegar em casa com uma atitude ou espírito rebelde e desobediente que ela tem de corrigir. Ela sabe quais crianças na vizinhança influenciam seu filho para o bem e quais exercem uma influência negativa. Através do relacionamento, as pessoas podem assimilar as mesmas atitudes e ações. Paulo nos adverte sobre isso em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações, comunhão, associações, corrompem os bons costumes. Você sabia que em qualquer lugar deste mundo em que estiver será influenciado em algum grau, pelos espíritos ao seu redor? Você pode ir a um clube noturno pensando que isso não terá efeito nenhum sobre você, porque você é um filho de Deus. Pode até mesmo planejar ir a esse lugar, onde há música sensual, bebedeiras, tráfico de drogas e relacionamentos sexuais, pensando em evangelizar aquele lugar para Jesus Cristo. Mas há outro espírito operando naquela atmosfera. E o espírito de Satanás e do sistema deste mundo, e que afetará suas atitudes e poderá até mesmo ser transferido para você, se ficar exposto a ele por longo tempo. Por que um jovem que começa a se envolver com hard rock e a frequentar concertos de rock, entrando no mundo do sexo, drogas e som pesado do rock, pode se transformar repentinamente, da noite para o dia, em outra pessoa? Pode perder o interesse pelos estudos e mudar drasticamente sua aparência, ou até mesmo o modelo de se vestir. Pode se rebelar e deixar de obedecer ou de ouvir seus pais. Como essa mudança radical pode ser explicada sem que haja uma espécie de transmissão do espírito das estrelas do rock e de seus adeptos para esse jovem? Por que razão uma garota virgem pode ir trabalhar em uma empresa e dentro de 6 meses ser seduzida por um de seus companheiros de trabalho? Seria possível que um espírito de carnalidade e promiscuidade tenha sido transferido a ela por algum playboy em seu escritório? Ou por que um jovem piedoso pode ir para a faculdade, quando voltar para casa um dia, negar sua fé em Deus? Será que os espíritos prevalecentes do intelectualismo e da filosofia poderiam ter se transferido gradualmente para ele e destruído sua fé em Deus? Por outro lado, por que uma pessoa mundana, que não teme a Deus, ao assistir a um culto na igreja, onde há uma poderosa unção no louvor, adoração e forte convicção na mensagem, pode sentir-se compelida a correr ao altar e a aceitar a Jesus em sua vida? Por que isso acontece, a não ser que o Espírito de Deus influencie fortemente essa pessoa, convencendo-a do pecado e atraindo-a para a família de Deus? Onde quer que haja um espírito forte presente, ele pode influenciá-lo e eventualmente ser transferido a você. Provérbios 13:20 diz isto da seguinte maneira: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Somente andando no Espírito de Deus, uma pessoa pode ser protegida da transmissão dos espíritos poderosos e negativos, porque, de acordo com 1 João 4:4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quero compartilhar com você sobre essa perigosa transmissão de espíritos, que tem causado dissolução nas famílias, separado amigos íntimos e parentes, dividido numerosas igrejas e destruído muitos casamentos. Entristece-me ver como essa perigosa transferência vem operando em tantas igrejas de Jesus Cristo. Uma pessoa pode entrar em uma igreja com um espírito diferente ou um espírito errado, causando contendas e conflitos até dividir a igreja. Talvez você ache difícil aceitar o conceito da transmissão de espíritos porque não percebe o efeito poderoso que as pessoas ao seu redor podem ter sobre você. Assuntos controvertidos como esse são frequentemente rejeitados antes de serem cuidadosamente examinados. Isso se aplica tanto aos conceitos espirituais como no campo científico.
Galileu foi rejeitado, ridicularizado e por fim excomungado da Igreja Católica Romana por ousar publicar suas descobertas de que o mundo era redondo e não plano, como todos acreditavam naqueles dias. As pessoas da época achavam que se aceitassem a ideia de que a Terra era redonda, a verdade de suas crenças religiosas estaria ameaçada, pois sua teologia dependia da veracidade do conceito de Terra plana. Somente após sua morte é que as realizações científicas de Galileu foram reconhecidas e aceitas como verdadeiras, podendo até ser comprovadas pela Bíblia. Neste capítulo, vamos examinar as atitudes e características das pessoas, a influência espiritual do mundanismo e dos espíritos malignos, assim como a boa transmissão de espíritos e da unção do povo de Deus. Gostaria que você considerasse em oração o que tenho a lhe dizer sobre a transmissão de espíritos. Peça ao Espírito Santo que lhe dê sabedoria e compreensão, porque esse é um assunto que só pode ser entendido espiritualmente. 1 Coríntios 2, do 12 ao 14 diz: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Somente quando nos conscientizamos do poderoso efeito que as pessoas, a sociedade e a mídia exercem sobre nós é que podemos nos proteger das influências negativas e destrutivas. Para começar, só é possível manter relacionamentos bem-sucedidos quando as pessoas têm unidade de espírito. Se alguém com espírito negativo ou diferente se associa a uma pessoa ou se une a um grupo, toda a unidade e harmonia pode ser destruída. As famílias, as amizades, os casamentos e as igrejas precisam manter um espírito de harmonia e compartilham uma visão semelhante para atingirem seus alvos e viverem em unidade harmoniosa. Deus nos pergunta em Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Em essência, Deus está perguntando se duas pessoas podem ter harmonia em seu relacionamento ou comunhão cristã se tiverem um espírito diferente. Ele está falando de coisas como atitudes, crenças, visão, moralidade e ética. Espíritos dominadores. O fenômeno de transmissão ocorre em todo lugar. Há espíritos que exercem domínio sobre cidades e países, afetando e caracterizando as pessoas que ali vivem. Por exemplo, há um espírito de prazeres e de jogos sobre a cidade de Las Vegas. É difícil uma pessoa ficar lá por algum tempo sem ser influenciado por esse espírito. Há um espírito de autopromoção, falso glamour e promiscuidade sexual sobre Hollywood. Geralmente as pessoas que vão ali são seduzidas por esses mesmos espíritos. Por outro lado, sempre que vou ao Havaí luto contra a influência de um espírito de preguiça rebelde que caracteriza a atitude relaxada das pessoas daquelas ilhas. Há também espíritos que caracterizam o povo de certas nações e cidades. Os alemães têm uma reputação de diligentes e limpos, enquanto os italianos têm uma liberdade de expressão e um entusiasmo pela vida que os caracterizam como românticos incorrigíveis. Justamente porque é tão fácil adquirir características negativas ou positivas, a única maneira de evitar a transmissão de espíritos negativos é permanecer na palavra de Deus diariamente, andar no Espírito de Deus e usar a armadura espiritual que Deus nos tem dado através de Jesus Cristo. Paulo nos lembra contra quem estamos lutando em Efésios 6:11 e 12, quando diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Anos atrás, aconselhei e discipulei um jovem a quem havia conduzido ao Senhor. Naquela época, como eu trabalhava como vendedor, passava muito tempo com ele, levando-o em meu carro enquanto visitava os clientes. Ensinei-lhe muitas verdades valiosas sobre o Senhor e a Bíblia, e compartilhei com ele como andar firmemente com o Senhor. Um dia, ele me informou que ia se mudar para São Francisco.
Senti que ele ainda não estava forte e maduro o suficiente para resistir ao espírito daquela cidade, mas ele insistiu em ir orientei-o a permanecer na palavra de Deus diariamente, a ter comunhão com outros cristãos e a procurar rapidamente uma igreja forte. Ele então disse para eu não preocupar, porque já havia estado em São Francisco antes, e o espírito daquela cidade não o afetara. Mas, para minha tristeza, descobri posteriormente que ele havia recaído e se tornado homossexual. Esse jovem sofrerá uma transmissão do espírito de homossexualismo. Não estou querendo dizer que todos que vão a São Francisco se tornarão gays, mas que a notória concentração de homossexuais é uma evidência do espírito prevalecente em operação naquela cidade. No Velho Testamento, Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra porque os espíritos dominadores do homossexualismo, da perversão e da avareza haviam se espalhado como câncer maligno a todas as pessoas daquelas cidades, de modo que não havia nem mesmo 10 justos vivendo ali. Em intercessão, Abraão suplicou a Deus que não destruísse as pessoas daquelas cidades. Em Gênesis 18:32, Abraão implorou a Deus: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Infelizmente, porém, não havia ali nem 10 justos que não se haviam corrompido pelos espíritos que dominavam aquelas cidades. Quando eu era um jovem cristão, sempre questionava por que Deus ordenou aos filhos de Israel que destruíssem completamente todas as nações que habitavam a terra prometida. Deus lhes ordenou que destruíssem até mesmo as crianças e os animais e não levassem nada de suas posses para si nem suas famílias. Por causa de minha pobre compreensão das Escrituras naquela época, Deus me parecia cruel e injusto. Mas quando o Senhor me concedeu o discernimento da forte e perigosa transmissão de espíritos, descobri que foi por causa de sua justiça e bondade que ordenou tão forte decreto. Em sua soberania, Deus sabia que aquelas nações impiedosas não se arrependeriam, sabia que os filhos de Israel se contaminariam com seus pecados e idolatrias, e também sabia que os espíritos malignos poderiam ser transmitidos para o seu povo. Deuteronômio 20, do 16 ao 18 explica: porém, das cidades destas nações que o Senhor, teu Deus, te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor, teu Deus, destruí-las totalmente, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações, que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor, vosso Deus. Em outras palavras, se Deus permitisse que seu povo se associasse àquelas nações, elas ensinariam práticas abomináveis aos filhos de Deus. Recentemente os arqueólogos descobriram evidências de que aquelas nações eram, de fato moralmente corruptas, chegando a sacrificar os próprios filhos aos seus deuses de madeira e pedra. Gostou desse conteúdo? Assista nossos outros audiobooks que também vão edificar a sua vida. Siga-nos em nossas redes sociais: Instagram, @SadiaNiguel, TikTok, @SadiaAudiobooks. E não esqueça de inscrever-se em nosso canal Lendo no Escuro e ativar o sininho. Até mais!